e estamos dando início a mais um episódio do podcast Fenomenologia e Saúde, retomando o formato de entrevistas que eu havia fazendo ao longo das últimas temporadas. E dessa vez conforme eu conversei com o convidado, pensei em adotar um tom mais de conversa, né? E talvez um pouco menos de entrevista. E hoje o nosso convidado é o professor Clécio Freire, né? Professor Clécio é psicólogo, doutor em psicologia, supervisor clínico, pesquisador, psicoterapeuta e sócio fundador da rede Existências. Então dá um oi aí, Clécio. Já acompanho o trabalho do Jordi, hoje a gente tem uma amizade pessoal bem legal, trocando muita ideia. Então, para mim vai ser muito legal estar aqui. Acho que faz um trabalho bem bacana, poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Uhum. E a ideia de chamar o Clécio, né, que basicamente a gente vai conversar aqui o que a gente já conversa no dia a dia, né, em botecos, já é um tema que já nos debruçamos de diversos modos possíveis, né? E no caso o tema de hoje é prática baseada em evidências e fenomenologia, né? Essa discussão bastante polêmica, né, que surge no contexto da psicologia, que ressurge na verdade mais ou menos na época da pandemia, né? E enfim, né, o que o nosso campo tem a dizer sobre isso, né? É um pouco sobre isso que eu chamo o Clássico para a gente conversar sobre esse tema, né? O Clécio, a pesquisa do Clécio, né? A leitura que ele tem foi muito importante para mim, até para eu conhecer melhor esse campo, porque a princípio eu via mais de longe, né? Mas conforme você foi falando para mim do Daniel Souza, do Mick Cooper, né? Foi uma coisa bem legal, né? Então eu começar, Clécio, vamos introduzir o tema falando sobre o que a gente está chamando de prática baseada em evidências, né? Que discussão é essa que a gente está tentando trazer aqui para esse episódio? Mas também aquela conversa que a gente sempre sai nutrido porque tem algo a acrescentar. E esse é um tópico, né, principalmente na fenomenologia, bem polêmico, porque durante muito tempo, aqui no Brasil, especialmente ainda a gente ainda continua assim, a gente olhava com distância. E aí, por exemplo, é um tema também que eu estudo desde 2021, 2022, muito por causa disso. Chegou com muita força na pandemia, algo que tinha chegado com força em maior parte assim, do mundo ocidental, leia-se Europa e Estados Unidos, no mundo ocidental, no mundo ocidental tem muita coisa além da Europa e Estados Unidos, mas principalmente na Europa e Estados Unidos, e chegando com força no Brasil ali por volta de 2021, 2022, principalmente por uma questão mercadológica, surgimento de muitos cursos online, então essa discussão se espalhou. A gente teve uma mudança hoje. Antigamente, para você poder ter acesso ao conhecimento, você tinha que fazer cursos em universidades, instituições. Hoje não, a coisa está mais difundida, né? Você tem o Jordi, por exemplo, tem os cursos dele, como uma pessoa física, né? Tem uma rede de existências, então acabou que organizou-se a divulgação maior sobre a prática de previdência aumentou. Para falar sobre a prática baseada em evidências, tem que falar do surgimento dela, né? Assim, a prática baseada em evidências, na verdade, ela começa na medicina, ali na década de 60, 70, principalmente um cara que era o Cochrane, porque qual é a questão? Mas é Cochrane? Cochrane, isso, eu falei errado. Obrigado. Não, falou certo, falou certo. Foi? Não, Então. Ah, não, é mais começa. para apresentar o pessoal. Cochrane é, no caso, uma revista, né? É uma metodologia, tudo isso, e é baseado nele. Tanto que não é um nome estranho, né? Por exemplo, para você fazer algumas meta-análises, ficou famoso porque o Cochrane ele era um médico. Um médico. Não, eu tô achando Isso, que era outra coisa. Aham, né? tá. Foi um médico e ele, o que acontece? Lá na década de 60, 70, não vou lembrar exatamente década agora, mas ano específico, o Cochrane, ele
pega um contexto na medicina em que cada médico, a forma tinha alguns problemas de formação, que você não tinha um guia mais geral, e tinha um problema de tratamento também, porque cada médico fazia o que viesse na cabeça, era algo Uhum. mais diverso. Então, principalmente depois do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente uma questão econômica também, que é o surgimento dos grandes sistemas de saúde, né? Se você for pegar o SUS é da década de 90. Você pega essa ideia de plano de saúde, seguro-saúde, todo esse crescimento dessa malha de assistência, a gente está falando ali na segunda metade do século que isso vai se desenvolver. Então, tem um contexto também de que tinha vários problemas na formação médica, Uhum. e o Cochrane ele vai propor uma metodologia, especialmente ensaios clínicos randomizados, né, acredito que é algo que a gente vai chegar mais para frente, mas a ideia era você comparar intervenções médicas para ver qual é aquela que teria mais eficácia, porque a ideia é não só de trazer menos malefícios para o paciente, mas também de ter custos, racionalizar os custos. Porque essa ideia de, como eu falei, de sistemas de saúde grandes, estado do bem-estar social de alguns países europeus, por exemplo, falando dos Estados Unidos, por exemplo, surgimento desse seguro-saúde, tudo isso vem com muita força ali a partir depois da Segunda Guerra Mundial, enfim. Uhum. Então você precisa, dentro dessa lógica, a gente pode discutir se ela é a mais adequada ou não, mas ela realmente precisa racionalizar recursos. É, por exemplo, o SUS. O SUS não tem recurso para todo mundo. Assim, Uhum. você fazer certas práticas no SUS que não tem essa efetividade, não vou nem chamar de eficácia, existe todo um argumento de que você precisa ter práticas que façam sentido. Então, por exemplo, prática de cristais em saúde mental, com todo o respeito, mas a gente não tem uma fundamentação para isso, você não tem que colocar isso no SUS, pelo menos eu penso, não tem gente que vai defender, porque você tem que racionalizar Prática do recursos. quê? Acho que eu não entendi. Cristais, por exemplo, Ah, cristais. cristais, cristais, Vou aham. ler tua aura e a partir daí eu vou Aham. ver você tem um problema passado, Ah, não, eu enfim. concordo com você. Né? A Concordo com gente não você. tem como fazer, o dinheiro não é infinito, né? Os recursos, nem falando de dinheiro, são escassos. Uhum. Então, recursos de pessoas, de tempo. Então, para a gente começar a nossa discussão, prática baseada em evidência surge daí. E na década de 90, muito também por um contexto estadunidense, leia-se, ele é levado para a psicologia. Ele é levado para a psicologia porque hoje a gente tem mais de 500 abordagens, são mais de 500 catalogadas. Tem um pesquisador que é o John Norcross, que ele faz essa contagem, e eu acho que já passou de 500 a última contagem dele. E a ideia é, será que todas as abordagens que surgem, elas têm essa eficácia? Então, surge para dar conta de um problema social, só que quando ela vai para a psicologia, ela importa da medicina esse modelo, que é o modelo dos ensaios clínicos randomizados, que você, basicamente, o que é um ensaio clínico randomizado? É que você testa uma determinada intervenção em dois grupos, que é o grupo experimental e o grupo controle. Um grupo vai receber a intervenção, o outro grupo não. Se o grupo que recebeu a intervenção tiver mais pessoas que conseguiram atingir a finalidade daquela intervenção, porque ainda tem isso, não há eficácia para quê? Eficácia de uma determinada coisa. Então, por exemplo, a gente viu isso na pandemia, que popularizou, né? Você dava vacina. A vacina, se a maioria das pessoas que receberam vacina não pegarem o vírus ou pegarem uma versão leve, né, coronavírus, que era o objetivo da vacina, por isso que toda eficácia para quê? O que é eficácia? Isso também é uma discussão importante. Se a pessoa, porque é mais eficaz, mas eficácia de quê? Então, o caso Uhum. da vacina, por exemplo, é a pessoa não pegar, ou se não, se ela pegar, pegar na versão leve. Então, a gente viu ali nos estudos de eficácia que as pessoas que tomavam vacina ou elas não pegavam, ou elas pegavam menos. Então, é uma intervenção segura que pode ser aplicada em larga escala. E a psicologia importa esse modelo. Leia-se também que na própria medicina também não é que seja tudo seja baseado em RCT. Tem outras discussões, porque, por exemplo, dentro da própria medicina, a gente tem um histórico bem complexo de que o poder médico muitas vezes foi usado para intervir as pessoas sem considerar os valores da pessoa, sem considerar a vida dela. A gente sabe que isso trouxe várias questões
inclusive de bioética, né? Você teve, por exemplo, mulheres que foram esterilizadas sem o seu conhecimento, numa época lá na década de 30, de eugenia. A gente também tem uma história com o eugenismo no A história Brasil. da medicina tem muita barbaridade, né? Muita cagada baseado Exato. em argumentos supostamente científicos, né? Com certeza. Então, a prática baseada em evidências, quando ela vem, ela começa da RCT, ela vai incorporando outras coisas. Então, Uhum, por exemplo, incorporando a vida do paciente. uhum, Porque não é só a evidência e a intervenção em si, existe uma pessoa. Então, uhum, por exemplo, você tem questões de bioética bem importantes. Vou dar um exemplo de uma coisa que acontece muito com pessoas que são testemunhas de Jeová. uhum, Transfusão de sangue. uhum, O que que acontecia? Aconteceu, tem histórico de casos. Dentro da religião testemunha de Jeová, e eu não vou saber explicar direito, porque eu não tenho conhecimento, mas você não pode fazer transfusão de sangue. Tem toda uma explicação religiosa, enfim, que a pessoa vai ter problemas, enfim. Não só na religião, então, por exemplo, não só, por exemplo, aí para o inferno, não sei, mas até na comunidade dela. Porque na uhum, Testemunha de Jeová você tem uma comunidade em que, se a pessoa ela sai um pouco de certas práticas, ela é olhada diferente, então tem um impacto psicossocial. Então ela uhum. ia para o hospital e ia fazer uma transfusão de sangue sem avisar ela, como o melhor tratamento. Então, assim, é o melhor tratamento, mas vai ter outros É, malefícios na vida dela que uhum. são e várias coisas. Sim, sim, não, excelente ponto. Você destaca dois fatores que eu acho extremamente importantes para a gente pensar é, toda e qualquer discussão nesse paradigma de prática baseada em evidências que tende a passar desapercebido. E uma delas, eu acho muito legal isso, que é para quê? Né? Não é como se eficácia, evidência fosse uma coisa boiando no meio do nada, né? E que é eficaz ou não. Né? É eficaz para quê? Né? Qual a finalidade dessa, dessa intervenção? Que no caso da psicologia clínica é uma coisa muito mais complicada, né? Qual que é a finalidade da psicoterapia? A gente estava discutindo sobre isso esses dias, inclusive, né? Pensar a finalidade da psicoterapia envolve uma discussão ética bastante densa, por assim dizer, né? E até mesmo as práticas em saúde, né? Quando a gente pensa práticas como é, cuidados paliativos, né? Coisas nesse sentido, né? Que aqui no caso é um outro paradigma ético, né? No qual você admite a, o direito a uma morte digna, por assim dizer, né? E esse para quê, eu queria falar um pouco mais sobre ele, né? Que se trata de uma discussão muito central na prática baseada em evidências no campo da psicologia, mas que tende a passar desapercebido, no sentido de é eficaz ou não, né? Mas a gente esquece de perguntar para quê? Eficaz para quê? Né? Que finalidade é essa que se busca e que esse saio que determinadas pesquisas demonstram tal eficácia, né? História do porquê surgiu na psicologia, né? Uhum. Porque assim, aí vamos recuperar o contexto dos Estados Unidos. Essa Uhum. discussão que você nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem você não tem um modelo público. Você até tem, mas é muito pulverizado, é muito complexo. Uhum. Tem um desenho, se vocês quiserem assistir, ver mais ou menos como é, que é o South Park. E Ah, o South aí, Park. Uhum. o South Park tem um episódio nessas últimas temporadas. Eu gosto de assistir porque é interessante como eles fazem uma crítica um pouco ao mundo e principalmente aos Estados Unidos. Que um deles fica doente e tem que procurar o sistema de saúde. Ele roda o país procurando, porque assim, são ações pulverizadas. Você não tem ideia de um SUS, por exemplo, de um sistema público que nem é no Brasil, até em outras partes, por exemplo, na Inglaterra também tem um sistema mais público, realmente de saúde, alguns, a Europa no geral, assim, principalmente do Estado de bem-estar social. E o Brasil, assim, é referência, né? Vamos falar da Europa, mas vamos falar que o SUS brasileiro, ele é um dos sistemas mais robustos do mundo. Então, a comparação com os Estados Unidos é, assim, é brutal a diferença. Você tem a boa parte da população assalariada que vai estar em seguro-saúde. Só que o seguro-saúde
ele tem uma outra lógica de funcionamento, porque é um sistema de saúde, primeiro que ele tem que dar lucro, e ele vai buscar intervenções que racionalizem recursos. Então, o que acontece? A psicologia, se você pegar no campo da saúde, a psicoterapia, psicologia clínica, é algo meio esquisito. Por quê? Porque no campo biomédico, o indivíduo está doente, eu vou lá e te dou um antibiótico. Uhum. Você tem um elemento causal muito bem estabelecido. Eu sei que se eu te der um antibiótico, ele vai atacar determinadas bactérias e você vai, a tendência é que elimine elas, por assim dizer. No campo da saúde mental, nós não temos esse elemento causal tão bem definido assim. Mesmo na psiquiatria, você tem hipóteses sobre a questão biológica, mesmo com anos e anos de pesquisa sobre o cérebro, a gente não sabe muito mais do que a gente sabia na década de 90. A gente tem, por exemplo, a gente apostou anos na ideia de que serotonina causa depressão. A gente sabe que não é só isso. Tem um componente bioquímico, beleza, a gente admite que tem, mas não é só isso. Então tem uma série de problemas nosológicos, de causa, que você não tem na saúde. E o tratamento em saúde mental é feito, sobretudo, não que no resto da saúde não seja, mas na saúde mental, através de relações sociais, Uhum. grupos, grupos comunitários. No caso da psicoterapia, uma relação individual ali entre a pessoa e o psicoterapeuta, se for de casal, o grupo também. Então, o tratamento é feito através de uma relação. Então, eu estabelecer que é um elemento causal é muito difícil. Então, é meio esquisito. E aí fica assim, o que é isso que é psicoterapia? Assim, será que a psicoterapia é eficaz? Tanto que essa pergunta já foi respondida. Lá na década de 80, a gente sabe que a eficácia da psicoterapia é maior do que muitas práticas da medicina. Estou falando nem de abordagem, Uhum. porque foi a partir da década de 50 a psicoterapia começou a fazer estudos para provar sua eficácia. E aí entra nessa discussão dos planos de saúde para eles poderem entrar, a psicoterapia entrar nos centros de saúde, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil tem acontecido algo parecido, né? A gente está importando esse modelo, que é o seguinte: vamos colocar no plano de saúde práticas que sejam que tenham evidência de eficácia. Mas aí vem a ideia de racionalizar recursos, tanto que você pega a maioria das pesquisas que foram feitas, sobretudo com terapia cognitivo comportamental, que tem um número de sessões estabelecidas. Por exemplo, 12 sessões. Tem que ser intervenções para 12 sessões. Tem que ser intervenções específicas para aquele problema específico. Então, a eficácia, quando ela entra nesse início da prática baseada em evidências, hoje eu diria que ele está ampliando essa noção, né? Depende do que você vai, mas era muito focado em remissão de sintoma. Então, por exemplo, a pessoa chega com crise de ansiedade, ela tem uma série de pensamentos de que ela vai morrer. A ideia de eficácia é você diminuir a frequência desses pensamentos. A gente pode até discutir do ponto de vista ético, né? Porque, assim, por exemplo, você tem pacientes, pessoas que são mais precavidas com a vida. Ela quer se precaver. Será que você tirar esse pensamento de preocupação é ético? Mas a prática baseada em evidências no começo, na psicologia, essa discussão sobre ética, valores, ela diria que não foi muito forte. Depois ela começou a ser. A gente pode ir um segundo, terceiro estágio do que a prática baseada em evidência, que eu estou falando década de 90. Então aqui ficou famoso, por exemplo, essa ideia de padrão ouro, ficou famoso aquela pirâmide de evidências que você tem uma terapia específica para cada tipo de transtorno. Mas a ideia vem muito disso, de você racionalizar recursos e fazer tratamentos que sejam em menor tempo possível, com menos custos, e assim, fazendo só um adendo, não quer dizer que essa ideia é um absurdo, eu não acho ela nem tanto, porque há situações em que você está na saúde mental que às vezes você precisa de uma intervenção pontual mesmo. A questão é você colocar que toda a terapia eficaz é sinônimo é, dessa questão específica, né? Então, na psicologia, ela entra muito assim. Aham, entendi. Você comentou desse modelo de pirâmide de evidências, eu não lembro muito de cabeça, mas na ponta da pirâmide é meta-análise e ensaio clínico randomizado, no sentido de que existem vários modelos de pesquisa, imagino que todos experimentais, mas existem aqueles que fornecem evidências mais seguras do que outras, né? No caso, né, se passou em meta-análise, ensaio clínico randomizado, é quase que a palavra final a respeito
da evidência dessa intervenção, né? Um grau de evidência mais alto, né? Mais consistente do que estudos de coorte, e deve ter outros mais abaixo. Eu não lembro de cabeça exatamente a ordem, mas é um pouco isso, né? No começo, sim, hoje existe uma flexibilidade, não sei se mais sobre isso, mas no hoje, Hum, o aham. valor maior é dado pela a meta-análise, e a meta-análise não precisa ser só em RCT, você tem meta-análises qualitativas também. A meta-análise, na verdade, ela é uma Ah, ah, hum, ela, o que é a meta-análise? Você é fazer uma espécie de pesquisa de estado da arte, mas muito focada em um ponto específico. Isso que é muito usado na saúde, intervenção. Então, uhum, você tem meta-análises qualitativas. Porém, eu diria que a eleição do grande método que veio importado da medicina foi o RCT. Só que o que uhum, aconteceu? Isso foi importado primeiro de uma maneira crítica, né? Porque existe uma discussão muito interessante de até que ponto eu consigo fazer um RCT na psicologia. Por quê? Na uhum, medicina, por exemplo, eu consigo. Primeiro, o que é placebo na psicologia? Porque a gente sabe que qualquer, qualquer intervenção, mas uma intervenção é melhor do que nada, no sentido assim, o fato da pessoa ter alguém te escutando, enfim, ela já tem uma espécie de bem-estar subjetivo que vai surgir a partir disso. Um outro ponto, comparação, né? A maioria desses são feitos em 12 sessões. Existem estudos que a gente chama de follow-up, que vão mostrar, por exemplo, que certas abordagens que não têm a ideia de manualizar, porque no fundo estava se buscando manualização. Dizer assim, ó, Jordi, eu vou treinar você no modelo X, eu vou criar, sei lá, vou criar um modelo clássico para intervenção de ansiedade. aham, Eu vou treinar você para aplicar ele. A ideia era essa, que você, os psicólogos, aplicassem intervenções manualizadas. Depois viu-se que, inclusive, até em meta-análise, até em estudos quantitativos, que na psicologia clínica, na psicoterapia, não é, tem problemas, eu diria assim, de intervenções manualizadas. Por isso que a gente tem falado tanto hoje em personalização, responsabilidade, individualização do tratamento, adaptação cultural, mas tudo veio da ideia de que não é possível você aplicar ipsiliter o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para João, não posso pegar um protocolo fechado e dar para Maria e aplicar ele. Isso não é uhum, eficaz. Isso uhum, já foi testado. Assim. E um outro problema é o seguinte: vou comparar com o quê? Porque para eu comparar terapias é muito difícil. Primeiro, você tem boa parte das terapias não são manualizadas. Boa parte das terapias não trabalham com esse modelo de redução de sintoma e nem com a psicopatologia operacional descritiva do DSM, porque uhum, uhum. esses estudos vão se basear na psicopatologia descritiva operacional do DSM. E gera outro problema, porque a gente até falava, a gente participou de um evento esses dias em que se dizia: bater no DSM hoje é chutar cachorro morto. Com Ah, todo uhum, respeito aos cachorros também, essa frase tem, enfim. Mas o que eu quero dizer, o DSM está desacreditado. Esse modelo da psiquiatria e da psicopatologia, ele está passando por um enorme descrédito, porque ele tem um problema sério, entre outras coisas, de ineficiência, de custo. Hoje você pega, por exemplo, pessoas que não têm um diagnóstico específico do que é ela, tem uma sobreposição de diagnósticos. E mesmo depois de 20, 30 anos de pesquisa, a gente não avançou tanto quanto a gente sabia que prometeu-se avançar, né? Então, dentre os vários problemas que tem que você basear suas pesquisas em um modelo que tem várias críticas de psicopatologia, você tem de que a manualização não é o mais eficaz e como esses estudos é feito, né? Que é até um livro que eu sei que tu tem discutido, né? Tem postado bastante, tem lido também, que é do Amport, que é talvez a pessoa que uma das mais importantes hoje na psicologia clínica, ao meu ver, conseguiu mostrar que essa ideia de você fazer intervenções manualizadas com foco na técnica e no transtorno específico, ela é ineficiente, não tem essa eficácia. E mais ainda, a diferença entre as psicoterapias não é tão grande quanto se achava. Vou dar um exemplo claro, para vocês entenderem essa discussão. Qual é a máxima das TCCs enquanto modelo de psicopatológico TCC, principalmente no modelo Beckiano, lá no Beck, de que
distorções no pensamento iriam causar problemas. Tanto que você vai tentar diminuir essas distorções para que corrigir essas distorções, que isso teria eficácia para a pessoa poder lidar com a vida dela, principalmente nos transtornos depressivos, que foi uma hipótese heurística que Aaron Beck fez, e daí surgiu esse modelo, principalmente dele, que a filha dele tem levado adiante, enfim. Ah, Só que nos últimos anos, as psicoterapias interpessoais, que têm uma base psicodinâmica, elas também têm mostrado, porque elas também partiram por usar esses estudos de RCT, uma eficácia muito parecida. Então fica estranho, porque as terapias interpessoais elas vão colocar que o adoecimento se dá através de padrões que a pessoa tem na relação com as pessoas que foram aprendidas na infância. São modelos de psicopatologia de entendimento do que é o sofrimento aqui. Então, você pode dizer que a causa, então, não seria nem o pensar negativo, por assim dizer, uma distorção de pensamento, por assim dizer, nem também os padrões de relação que a pessoa tem. Não dá para afirmar que é um nem outro. Então, fica difícil você defender essa ideia que só uma abordagem tem eficácia ela é certa. E um ponto importante para não me alongar demais nesse tópico também, tem assim nessa conversa, é que um RCT ele não mede se os princípios daquela intervenção estão corretos. Sim. Esse é o principal. Então, por exemplo, a vacina. Eu não me disse aquela molécula que foi se ela faz. Não é esse tipo de pesquisa que vai provar isso. Para fazer a vacina, eles fizeram esse tipo de pesquisa antes de ver se aquele inativação do vírus ou RNA. Existiram pesquisas anteriores que não foram RCT, mas que viram que essa ideia estava. Então, dava para, quando você vai fazer em saúde no geral, biomédica, um RCT, você tem mais bem estabelecida a noção de causa. Não é o RCT que vai fazer, vai fazer essa, vamos dizer, vai pesquisar a causa. Então, o fato de uma pessoa melhorar com a intervenção em psicoterapia não vai dizer que os princípios, você não necessariamente pode, foi feito na psicologia, né, transpôs. Porque só a abordagem tal tem evidência, porque no RCT ela mostrou. Primeiro, qual a eficácia é para aquilo que a gente vem falando, e segundo, que ela não testa, por assim dizer, os princípios daquela intervenção. O que ela vai te dizer? Vai te dizer, por exemplo, que vou pegar a exposição, que está bem consolidado, né? Que você expor a pessoa a um estímulo, ela vai tendência de diminuir a aversão que ela tem àquele estímulo. Mas eu não estou testando necessariamente os princípios daquela intervenção. Eu estou testando isso. Então, esse é outro ponto importante dos RCTs. Eles não dá para estabelecer com eles essa noção de causa. Não é para isso que eles servem. Exato. Eu gosto muito dessa discussão. É um dos tópicos que mais me interessaram e achei interessante de ser debatido no campo da prática baseada em evidências em psicologia clínica, né? Até a expressão psicologia baseada em evidências, né? O nosso colega o João, ele nos alerta sobre isso, é uma expressão bastante problemática, né? Porque a palavra psicologia baseada em evidências faz com que a gente acredite que seja um campo completamente homogêneo no qual você produz evidências ou não, né? E evidência se uma prática é eficaz, independente do que a gente chama de eficácia, independente do para que dessa eficácia, mas eficácia de se uma prática, por exemplo, de psicoterapia é eficaz. E você entender a relação de causalidade entre, sei lá, um processo psicológico e um sintoma depressivo e um fenômeno depressivo são modelos diferentes, né? Exigem metodologias de investigação diferentes, por assim dizer, né? Então a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de evidência, né? Ao menos nesse modelo que a gente está criticando bastante, mas mesmo nesse modelo, né? Entender que os princípios, né? Psicológicos, uma relação de causalidade que permite que a gente compreenda determinados sintomas, por exemplo, né? E se uma intervenção é eficaz ou não são metodologias diferentes, são
evidências de natureza diferente que está em jogo, né? Então, esse ponto que você colocou, eu discordo desse termo psicologia baseada em evidências. Por Uhum. quê? Porque esse para mim foi um elemento discursivo, não foi algo do campo da pesquisa, filosófico, pensado. Prática baseada em evidências foi, no sentido de que é um modelo. O que é a prática baseada em evidências? Que eu acho que acabou que eu não defini, né? É a ideia de levar para a prática evidências de pesquisa para você construir intervenção. É isso. Uhum. Agora, você transpor para psicologia baseada em evidências, então, por exemplo, você dizer que já houve acusações assim na fenomenologia não tem evidência porque ela não passou por RCT. A gente pode discutir isso na psicoterapia, é discutível, ela já passou já, existem Uhum. poucas, mas existem, mas enfim. Mas a gente pode discutir. Isso faria a fenomenologia na psicologia, a psicologia fenomenológica existencial, não ter evidências porque ela não passou por RCT? Não é por aí, porque existem pesquisas sobre os fundamentos, os fenômenos, em tentar entender fenômenos psicológicos através de ideias fenomenológicas e existenciais, existem sim. Então existem evidências de que o que a gente teoricamente fala, por exemplo, que a pessoa ela está, vamos pegar o que está consagrado na área, né? Ela sofre porque ela tem que lidar com a questão existencial. Eu diria que isso tem uma boa fundamentação e argumentação, porque essa ideia já passou inclusive, por estudos experimentais. Existem, por exemplo, teoria Management Theory, que é gerenciamento do terror. É uma teoria que transdiagnóstica para pensar alguns casos de ansiedade que tem a ver com uma pessoa lida com a morte, que vem de uma ideia existencial, tem um fundo filosófico. Então não é que a psicologia fenomenológica existencial não tem evidência, ela tem sim. Então, Uhum. você transpor um modelo que foi feito para usar na prática, para pensar na psicologia como um todo, é extremamente complicado. Primeiro, não é a RCT que vai avaliar os fundamentos, isso aqui é básico de pesquisa, né? E outro é que existem várias metodologias na psicologia. Você não tem isso bem estabelecido na psicologia. Qual é um tipo de estudo que você vai fazer para poder vender os fundamentos daquela prática? Você tem várias metodologias e, mais do que isso, cada metodologia responde a uma pergunta diferente. Então, por exemplo, um estudo quantitativo você consegue generalizar, mas no estudo quantitativo é mais difícil você pegar, por exemplo, tentar entender como o fenômeno se expressa. Por quê? Porque isso é estatística básica. Você não tem como pegar o que está no coletivo e transpor para o individual. Então, às vezes, autores que vão defender que boa parte dos estudos de fenômeno psicológico deveria se basear em metodologias qualitativas. Por quê? Porque é no indivíduo que você vê o fenômeno acontecendo. Então, tanto que os grandes sistemas psicológicos foram pensados a partir do indivíduo. Você pega, por exemplo, o comportamentalismo. O indivíduo ou de casos únicos, né? Assim, ou de situações únicas. O Skinner pensou isso muito de estudos experimentais específicos, em situações, não foi de generalizações quantitativas. Né? Então, a psicologia baseada em evidências é uma transposição, ao meu ver, bastante indevida do que é um modelo feito para uma finalidade específica, que é para a prática de psicólogos clínicos, no caso na saúde de médicos, fisioterapeutas. Então, esse nome me soa muito esquisito. E me soa muito assim, que a gente vive no capitalismo, né? De que as palavras elas são fetichizadas e viram mercadoria. Ciência Uhum. entra nisso aqui. Então, se eu falo assim, pô, Jordi, vou te vender meu celular, mas meu celular ele tem comprovação científica. Isso já dá Uhum. um som diferente. Então, quando eu vou vender uma intervenção em saúde, por exemplo, se eu te disser que ela tem comprovação científica, seja lá o que for isso, já dá um outro tom para ela. Então, a gente tem uma fetichização do que é ciência e fetichização eh, nessa área de saúde, que é muito forte. A gente, como eu disse, então eu acho Uhum. que sai da discussão do campo científico e entra em outros campos. Né? Eu acho que é uma apropriação indevida você falar de psicologia baseada em evidência. Eu teria que definir que modelo é esse em que eu vou eleger na psicologia que certas evidências vão dar validade a algumas teorias, sistemas, e a gente não tem isso, não temos, né? Temos bem estabelecido.
Aham, sim. Né, até o exemplo que você deu sobre o modelo que as TCCs têm para depressão, né? Se não me engano, tem até um construto que eles usam que é sobre algo como pensamentos disfuncionais, né? De modo que a terapia envolveria uma espécie de reestruturação, né, desses pensamentos, crenças disfuncionais. Tá? Enfim, tem um modelo, né, que eu não vou saber explicar com detalhes, evidentemente, mas acho que a título de exemplo é o suficiente para o que eu quero argumentar. Né? Então, se a gente, no ensaio clínico, né, consegue constatar que a TCC é eficaz para depressão, né, a gente tende automaticamente a pensar que se a TCC é eficaz para depressão, quer dizer que a explicação que ela dá para a depressão está correta. E não. Né? É muito curioso isso, né? Que você constatar que uma intervenção é correta no ensaio clínico randomizado. E, de fato, né, os ensaios podem até revelar isso, que é eficaz. Mas você constatar que uma intervenção é eficaz não faz com que a gente automaticamente constate que a explicação que ela dá para, é, para a depressão seja verdadeira. Né? É, não. Você até falou que em relação à causalidade pode envolver uma série de é, relações de causalidade, por exemplo, o desenvolvimento na infância, né, como você pontuou muito bem, é, relações familiares, enfim, você pode fazer hipóteses de diversos outros componentes que contribuíram para isso que se chama de depressão, ainda além do fato de o conceito de depressão ser um conceito bem problemático, de acordo com o DSM, mas a gente deixa isso um pouco de lado por enquanto. Mas você constatar que uma intervenção é eficaz, entender o porquê, o que ela fez, o que aconteceu para que essa intervenção funcionasse, são duas perguntas diferentes. E é uma pergunta que, inclusive, vale para psicofarmacologia, como você comentou bem também, né, Clássico? Uma coisa é você, por exemplo, entender que a clorpromazina, ela é razoavelmente eficaz para o tratamento de sintomas de psicose. Outra coisa é por quê? O que exatamente faz? E desde então a gente tem um milhão de hipóteses para, né, que procuram justificar o princípio ativo, o que exatamente acontece no organismo para que haja essa diminuição dos sintomas. Mas até hoje a gente não sabe direito o que acontece no cérebro. Né? Mesmo que saibamos que a clorpromazina ela tende a ser bem sucedida em alguns casos, né? Então entender se a intervenção funciona ou não para os nossos fins e entender se o porquê que ela funciona são coisas completamente diferentes. E você constatar que funciona não faz com que automaticamente a gente, né, tenha que concordar com o porquê dado, né? Assim, eu falo, às vezes a gente tem que separar um pouco o que é divulgação científica e o que é ciência. Então, por exemplo, Exatamente. Uhum. tem muita gente que vende como cientista, mas que, assim, é mais um divulgador científico. Eu nem estou fazendo juízo de valor, porque eu acho que o divulgador científico é importante, um bom divulgador científico, não Uhum. uma pessoa que mostre os estudos para o público leigo, ou até que formadores também, no caso de saúde, né, ou que vão formar outros profissionais para ensinar, no caso, por exemplo, você pega para fazer pesquisa, ou também você pegar pessoas que vão mostrar para o público geral, o público naquela prática, o que é tal coisa. Eu acho que hoje há uma confusão sobre esses lugares por causa da fetichização da ciência. Então, o que acontece? No debate científico, eu até estava conversando esse dia no grupo de supervisão meu, assim, estava conversando, até dando nome aqui, duas pessoas que eu recomendo bastante, que é o Rafael Bolsoni e o Lucas Cardoso. São duas Legal. pessoas que discutem muito legal isso. Você Eles também fica mandam muito bastante. bem mesmo. Uhum. Dá nome. Eles têm produzido bastante no Instagram sobre isso. Eu acho bem legal o trabalho que você está fazendo. Por isso. Não só por isso estou citando. Olha, seria muito mais difícil hoje tornar vendável o
que boa parte dos estudos em psicoterapia estão encontrando. Por quê? Porque o mercado de formação para formar psicoterapeutas se concentra muito ou em teorias, isso acontece na fenomenologia também, ou se concentra em práticas, protocolos, que são importantes. Eu não estou dizendo que não, a gente precisa disso. Nós, em alguma medida, a gente precisa. Não estou aqui tirando o lugar da teoria, porque também não estou entrando naquela coisa de que tudo vale, que vale a relação terapêutica. Também não é por aí. Você precisa de teorias para isso. Você precisa de teorias. Você precisa, por exemplo, a fenomenologia é minha teoria de base, porque é a teoria que eu entendo alguns fenômenos que acontecem com o paciente meu. Porém, a gente não consegue ter certeza de causalidade ou de uma ontologia sobre aquilo, que é diferente, por exemplo, da medicina, a maior parte da medicina, que você tem bem estabelecida essa noção de causa. Então, a gente tem outras coisas que a gente precisaria para formar psicoterapeutas. Você teria, por exemplo, como treinar algumas habilidades, que a gente sabe que algumas pesquisas muito bem fundamentadas, até evidências quantitativas, mostrando que boa parte da eficácia da pessoa sair melhor do que entrou, e aí eficácia não só redução de sintomas, mas, por exemplo, que se chama de bem-estar. Você pode fazer críticas ao conceito de bem-estar, sim, tem uma questão cultural, mas, porém, ele é uma evolução, ao meu ver, porque ele considera outras coisas, como uma sensação de bem-estar, a sensação da pessoa ter um sentido positivo sobre a vida, tocar alguns projetos da vida dela. Isso aqui é, então, o que eu quero dizer? A, as habilidades que a gente tem para colocar, por exemplo, uma ideia para o paciente, para dizer para o paciente que ele sofre porque ele está com um problema relacionado a como ele lida com a incompletude, sei lá, brincar aqui numa questão existencial trazendo cultura. A forma como eu coloco isso tem a ver no processo de, entre aspas, melhora dele. A forma como se organiza a vida dele também. A expectativa que ele coloca na terapia também está relacionada aos resultados. Então, assim, esse é outro problema dos RCTs. Eu não consigo isolar, que nem é nos estudos experimentais, uma variável específica. Eu não sei se meu paciente melhorou, por exemplo, estou atendendo as pessoas. Eu não tenho como afirmar que meu paciente melhorou somente porque eu foquei em uma questão existencial. Porque tem a vida dele, tem a forma como ele vive. Porque tem dois pontos nisso. O paciente vive 160. Geralmente a pessoa faz terapia 1 hora semanal. Isso aqui, quem faz previsão comigo já cansou de escutar isso. Então, 167 horas da vida dela, se não me engano, ela está vivendo. E 1 hora na semana ela está em terapia. Como é que eu posso afirmar que aquilo que ela fez lá especificamente fez ela mudar? Muito difícil afirmar isso. Se eu me concentrar nisso, eu vou ter sérios problemas, porque isso vai, em termos de metodologia de pesquisa, conseguir tornar isso aqui muito complicado. E existe uma série de outras variáveis na vida dela. Os próprios estudos, por exemplo, que avaliam intervenções, há uma variabilidade grande entre terapeutas que aplicam a intervenção. Então, a pessoa do terapeuta importa. Então, a gente, além de formar em teorias, a gente precisaria, por exemplo, estar formando em habilidades clínicas, reconhecimento do contexto da vida da pessoa, treinar clínicos, por exemplo, para adaptar intervenções ou teorias para aquele contexto específico, né? Porque eu acho que o trabalho do psicoterapeuta hoje, segundo eu falei do Ampos, né, que ele vai trabalhar com modelo contextual. Ele vai dizer que o modelo contextual é um modo de explicar como a terapia funciona. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que é uma relação terapêutica, com a relação de intimidade e confiança, vai dizer que a pessoa precisa de um racional explicativo para os problemas dela, ou seja, aí como é que a gente pode entender? Que a pessoa vem com problemas na vida dela. Só que a gente não tem, diferente da medicina, uma ciência de base. A gente tem sistemas que vão explicar. Então ela vai chegar com esse problema e vai ter uma relação com a gente. A partir daí a gente vai criar, através de uma teoria psicológica que tem essa finalidade, uma espécie de explicação, ou racional, não seria nem explicação, racional, algo que ela vai levar para si e aplicar na vida dela. Então, por exemplo, quando você fala para o teu paciente assim, pensa sobre isso. A ideia da terapia é que então tem que ser algo feito em consenso com ela, que faça sentido para ela, e por fim,
que sejam estabelecidos em consenso tanto objetivos como tarefas terapêuticas. Tarefa não necessariamente é tarefa de casa, mas é que a pessoa faça ações em que ela se engaje naquilo. Então, quando você fala assim, por exemplo, levando para a fenomenologia, você tem uma questão de que você está sempre pensando no para frente. Se eu estou explicando para a pessoa, né? Não vou falar em linguagem filosófica. Vamos pensar numa questão de temporalidade, dizer assim, olha, eu acho que é mais fácil explicar essa ideia. Você fica sempre pensando no que vai acontecer. Tenta pensar um pouco mais na tua vida hoje, o que acontece com você. A ideia é que durante a semana ela pegue isso, a gente negocie isso, que é meu pensamento, minha leitura do caso, a, através disso, que é a vida dela, os recursos que ela tem na vida dela, e que eu, enquanto psicoterapeuta, consiga mobilizar e que ela se engaje em ações. Então, ela pode, por exemplo, durante a semana, refletir sobre isso. Ela pode fazer ações que voltem ela mais, entre aspas, para o momento presente. Enfim. Então, a ideia é que a gente consiga fazer modelos de tratamento altamente personalizados e individualizados, tendo como base teorias psicológicas. Não é qualquer coisa. Por isso que eu falei. Cristal, não. Cristal não faz o menor sentido, porque isso aqui não tem uma finalidade, uma intencionalidade, uma intenção terapêutica. É algo que os fundamentos são extremamente difíceis até de defender e até de pesquisar. Então, são terapias bem fundamentadas, que a gente chama de bona fides, então, que tem uma intenção terapêutica, que tem uma fundamentação filosófica, teórica, empírica. Né? Tanto que eu acho que nenhuma abordagem hoje ela consegue estar totalmente bem fundamentada. Ou elas têm problemas empíricos, às vezes tem abordagens que elas têm fundamentos filosóficos muito sólidos, mas os fundamentos empíricos a gente ainda precisa avançar muito, como é o caso a minha leitura, como eu faço das psicoterapias existenciais, e tem algumas que têm problemas filosóficos, mas tem uma fundamentação empírica muito boa. Então, por exemplo, a gente vai falar do campo de algumas, especialmente das cognitivo-comportamentais. Não vou falar das comportamentais, que não é a mesma coisa, que a gente mistura, mas não é. Mas existe sim. Eu sei que em certos momentos, se eu depender do caso, que era o que eu estava falando, né, que se chama de reestruturação cognitiva, que é você tentar mudar a forma da pessoa pensar em certas situações. Isso aqui traz um efeito em alguns casos específicos e que eu acho que a gente pode usar, sim, independente da abordagem essa ideia. Mas nenhuma abordagem, ao meu ver, hoje tem uma que te permita afirmar ela é a mais bem fundamentada, mais bem com evidências. Não, ambas têm seus pontos fortes e fracos, porque nenhuma conseguiu assumir essa centralidade no campo. Uhum. Sim. Eu gosto dessa discussão em torno das teorias psicológicas. Tem uma página aqui no Fenomenologia e Saúde onde eu falo muito sobre fenomenologia, aquela fenomenologia bem russeliana, raiz. E eventualmente eu faço muitas discussões sobre psicopatologia fenomenológica. Né? Mas pensando nesse escopo de teorias, cada um tem seu papel, né? Mas muitos alunos eles se perguntam muito sobre qual que é exatamente a relevância disso para a prática, como que exatamente a gente aplica isso na prática, né? E aquilo, né, quem tem contato comigo pode ser um tanto quanto frustrante, porque eu também tendo a criticar uma série de modelos de aplicação, né? Mas e principalmente a tentativa de aplicar EPORRE no contexto clínico, né? Imagina a frustração que é, tá, se não é para fazer desse jeito, o que a gente faz exatamente com a, a teoria, né, com todo esse campo de conhecimento que é a fenomenologia, né? E imagino que algo talvez um tanto quanto semelhante possa acontecer com outras linhas, né? Na medida que você explica como dá um modelo de explicação do funcionamento da alma, da consciência, da mente, seja o que a gente chame, né, disso que a gente estuda, mas as considerações práticas para o contexto específico, que é a psicoterapia, nem sempre ficam tão claras, né? Então esse é um ponto bom, né, que você aponta. E não é por isso também que as teorias são inúteis, na verdade, elas que dão, digamos, uma certa gramática, uma certa compreensão daquilo que sobre o qual estamos intervindo, né? Até
uma expressão que eu gosto bastante no campo de autores contemporâneos da fenomenologia, que é esclarecimento mútuo, né? Os autores da... Essa expressão eu não gosto muito não, fenomenologia naturalizada, né? Mas, né, no caso do esclarecimento mútuo, autores como Dazahav, o Gallagher, eles propõem um esclarecimento mútuo entre ciências cognitivas e fenomenologia, né? Não uma mera fusão, mas um esclarecimento no sentido de ambas dialogarem e ambas, digamos, se desenvolverem a partir desse diálogo. E, ao meu ver, eu defendo uma coisa parecida, sabia? Com fenomenologia e prática baseada em evidências em psicoterapia, né? No sentido de esses autores que você está citando, o Bruce Wampold, etc., eles não são fenomenólogos, né? Mas eu acho que esse processo, isso que a gente chama de esclarecimento mútuo, eu acho que esse é o caminho para a gente pensar a relevância da fenomenologia para o campo, né? É, enfim, mas o debate em torno da teoria é um debate um tanto quanto complexo na nossa área, né? Muito eu lembro, você vai se lembrar, teve uma vez que eu participei de um evento lá na rede, em um dos nossos aniversários, eu te perguntei, será que é possível falar em psicologia fenomenológica, né? Essa discussão vai longe. É possível, mas a gente vai ter que ir com uma resposta. Na época foi mais ou menos essa linha, pelo que eu entendo. Talvez não com essas palavras, até porque são autores que são ideias até que naquela época acho que nem tinham sido ainda lançados, se não me engano. Mas acho que tem dois pontos que a gente precisa pensar, né? No caso da psicoterapia enquanto prática. Primeiro qual é o lugar da teoria? Esse é o principal. Porque a gente tem dois lugares que, ao meu ver, são um pouco complicados, vamos chamar assim. O primeiro ponto é a teoria ser a explicação por si só. Você fechar tudo como se fosse, por exemplo, como se a depressão fosse explicada por uma distorção de pensamento ou como se uma ansiedade fosse explicada somente por causa do modo como a pessoa é, é sensível a alguns problemas existenciais. Ambas, ao meu ver, caem em lugares muito parecidos, o que é muito difícil você defender. Por quê? Primeiro, é muito difícil afirmar isso, porque a pessoa tem 167 horas vivendo a vida dela, ela está uma hora contigo na terapia, e nenhuma dessas disciplinas conseguiu colocar algo como uma base, uma psicopatologia de base única. Ela dá para a gente fazer. Então, a gente precisa das teorias ser humilde de entender que elas são hipóteses, por assim chamar, ou perspectivas do que causariam, nem causariam, mas que levariam a pessoa a experimentar determinados fenômenos. São ferramentas compreensivas de de alguns fenômenos que acontecem no contexto clínico. Por exemplo, a pessoa chega dizendo que não está conseguindo dormir. Aí eu posso ter vários focos de trabalho, explicação, perspectiva. Então, são perspectivas. Esse é um primeiro lugar, da teoria cair como se ela. E às vezes cai numa confusão, é como se ela fosse a psicoterapia, né? Assim, às vezes até uma confusão do que é filosofia, o que é psicoterapia. Ou a psicoterapia que é no lugar de ciência aplicada. É muito difícil defender que é ciência aplicada também. Uhum. Não faz muita lógica, assim, é altamente discutível essa ideia. Então, esse é o Uhum. primeiro ponto. O segundo ponto é cair numa coisa tipo ausência de teoria. Aham. Tudo é relação terapêutica, ou tudo é contexto, vai depender também, não é assim. Por quê? Uhum. Porque a pessoa precisa, quando ela chega, das tarefas, dos objetivos, da leitura que ela vai construir como psicoterapeuta, daí porque ultimamente eu tenho trabalhado tanto na ideia de formulação de caso, né? O que é a formulação de caso? É justamente a construção disso, de uma leitura individualizada e personalizada para aquele caso, que vai fazer, a gente vai traçar objetivos da leitura para que a pessoa se engaje no tratamento, se engaje naquilo ali, que vai contar contido, inclusive, uma ética sobre o que é saúde e doença. Porque, em última análise, as teorias elas vão falar de uma ética sobre o que é ser saudável ou não. Então, essa ideia eu concordo contigo. Eu não gosto dessa ideia, por exemplo, a EPORRE resolveria tudo por si só, né? Não é isso. Acho que tu faz uma leitura muito
É interessante, né? Tem o desarraigo, tudo que você está trazendo para o campo das psicoterapias, e eu concordo, a gente não pode aceitar que a redução, a suspensão por si só já basta. É, então, eu acho que a gente tem que ficar no meio termo, ser humilde no sentido de entender que são perspectivas, e entender que elas são importantes sim. Sem elas a gente não trabalha. Então, sem elas a gente não está fazendo psicoterapia, a gente está fazendo outra coisa. Por quê? Porque foram teorias que têm ali fundamentado filosoficamente, empiricamente, teoricamente, uma ideia do que é ser saudável e o que é estar adoecido, Hum. cada um à sua maneira. Então, por exemplo, a gente falou da TCC, na TCC está o adoecimento entendido como as cognitivo-comportamentais, né? Como essa distorção do pensamento, um viés, como eles chamam. Na fenomenologia, a gente pode entender como uma espécie de alteração dentro da psicopatologia fenomenológica do que seriam condições de possibilidade, não existencial, o modo como a pessoa lida com as questões da existência. Mas a gente não pode colocar isso, reificar e colocar como uma coisa dada, porque a gente não tem dados para afirmar isso. O que a gente pode afirmar são teorias que fazem sentido, são modelos de saúde e doença que vão fazer sentido, mas que não podem ser dados como uma chave explicativa causal. Elas Uhum. são perspectivas e a gente tem que ser muito honesto com o nosso paciente nesse sentido, de que vão servir para a gente construir com ele uma compreensão do que está acontecendo com ele e uma espécie de ética que vai guiar o tratamento do que vai ser servir para essa audiência. Por isso que eu não gosto desse ideia de suspensão como suspender teoria. Para mim não existe isso no campo da prática. Se eu for Uhum. para a prática sem teoria, eu estou fazendo outra coisa. Então, quando eu digo para o meu paciente que é difícil defender assim, qual é a finalidade da suspensão na clínica, isso daria uma outra conversa de uma a 2 horas, mas para mim não tem que ser a suspensão da teoria, porque a teoria é o que vai dar para a gente essa noção do que é ser saudável e estar adoecido. Assim, não tem toda a teoria clínica na psiquiatria, na psicopatologia, na psicologia clínica, especialmente vai ter toda a teoria vai ter que ter uma psicopatologia de base, que vai dizer que é estar saudável, o que é ser saudável ou não ser saudável. Vai ter uma ética implícita. Eu acho que o problema das teorias, o outro problema que é da prática baseada em evidências e que tem inclusive gente discutindo sobre isso é mais do que talvez a evidência, que é importante também, eu preciso saber se aquela teoria que eu estou fazendo faz sentido, qual é a ética implícita ou explícita naquele tipo de abordagem e tratamento. Vale para a gente também como fenomenólogo, né? Então, qual é a ética? O que a fenomenologia está propondo quando ela está dizendo para você reproporcionar, por exemplo, proporções da experiência ou lidar com questões existenciais? Existe uma ética implícita ali e eu acho que o lugar da teoria é isso, é o lugar de uma ética, uma normativa que vai guiar as intervenções e vai servir para que o paciente se ancore dentro dentro do processo dele, terapêutico. Uhum. Sim. Cara, eu quero mudar um pouquinho de assunto, né? Não quero deixar de fazer esse episódio sem passar por ele, que é prática deliberada, né? Esse é um conceito que eu conheci com você, né? E conforme eu fui lendo, conforme você foi falando, eu fiquei encantado, né? É algo que, inclusive, eu estou no processo de aplicar cada vez mais isso nas minhas supervisões, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, né, a noção de prática deliberada, né? O quanto que ela é importante para a formação de psicoterapeutas. Vamos lá. Porra, antes de entender por que prática deliberada. Eu lembro toda vez eu não pergunto por que a psicanálise, mas por que prática deliberada. Até fizeram por que a fenomenologia. Porque dentro dos estudos, esse tem uma questão, né? Formar um psicoterapeuta. O que eu preciso para formar alguém para trabalhar nessa área? Que investiu-se muito tempo com essa ideia de que basta eu formar alguém ou num protocolo ou numa teoria,
essa ideia da teoria até vai ser o que alguns autores chamam, que eu gosto desse nome, de dogma versus dogma, né? Que é que até 1950 a psicoterapia ela ia nesse caminho, de que era uma série de teorias tentando entender a partir do seu ponto de vista o sofrimento. Hoje a gente tem uma integração até maior sobre isso. Eu nem falei sobre integração aqui, mas só um adendo, porque quando você vai para essa posição que eu falei do meio, né, de você acaba entrando muito numa discussão integrativa, que é outra coisa que tem me interessado, que não é a ausência de teoria, pelo contrário, mas é entender que como as teorias elas são perspectivas e partem de um fenômeno, de fenômenos muito semelhantes, você pode colocar elas em debate, por assim dizer. Mas eu não vou Uhum. entrar que isso aqui seria um outro campo, mas focando na tua pergunta para você prolixo. Vamos lá. Formar um psicoterapeuta, beleza. Investir muito tempo, dinheiro nisso, no campo, historicamente tem se feito assim. Só que o que acontece? Nas pesquisas que vão investigar o que é um clínico bom, o que é um clínico eficaz, e nas pesquisas até sobre eficácia, foi se vendo que a teoria e a técnica em si não é o principal. Você precisa de uma série de outras coisas. Então, você tem pesquisas mostrando que a idade, referencial teórico, os anos de experiência, porque não é só ter experiência, tudo depende do que você faz com ela. Elas não necessariamente vão fazer da pessoa um bom psicoterapeuta, por chamar assim. Até porque eu posso ter pessoas, por exemplo, que atendem há 20 anos, atendem casos muito semelhantes, e elas têm uma dificuldade de adaptar quando sai dentro daquele escopo, né? Você tem, por exemplo, nomes bem conhecidos no campo da psicologia clínica que atendem pacientes dentro do mesmo perfil. E que os pacientes vão sair da terapia muito parecido. Por quê? Porque ela criou um viés. Uma outra coisa também que criou, assim, tem no campo das cognições, nas ciências cognitivas e da psicologia cognitiva. Não é a mesma coisa que o TCC, as pessoas também confundem. Ciências cognitivas não é a mesma coisa que a cognitivo comportamental. Mas dentro das ciências cognitivas, da psicologia cognitiva, existe uma área de estudo que é a área dos vieses, que é o quanto você vai interpretar uma situação de maneira enviesada, com base em suas experiências passadas, sem considerar aquilo que está acontecendo naquele momento, sendo bem sucinto na caracterização. E aí, uma das coisas que essas pesquisas estudaram são as profissões. Por quê? Porque nas profissões, em diversas profissões, não é legal você ter viés. Algumas talvez o viés ajude, mas outras não. Por exemplo, como psicoterapeuta. Eu não posso ter viés. Eu não, quer dizer, eu vou ter viés, que a gente viés acho que da forma como eles interpretam o mundo. Mas isso tem que ser diminuído, porque vamos supor que eu atenda João e eu fiz um determinado tratamento, uma determinada condução clínica que acertou com o João. Mas em Marcos não pode ser a mesma coisa. Em Maria também não. Eu preciso pensar caso a caso. E várias questões como condições de trabalho. Então, por exemplo, eu falo, a psicoterapia tem condições de trabalho. Não tem como uma pessoa trabalhar 60 horas na semana atendendo, ela própria vai chegar uma hora que ela vai agir enviesado. Porque é humanamente impossível você atender 15 pessoas em um dia e você conseguir pensar dessa forma individualizada e estudar cada caso de forma individual também. E aí, quando foram pesquisar as profissões, é que mais deu viés foi a psicologia clínica. Isso derrubou um mito na área que o simples tempo de experiência já basta para formar um psicoterapeuta. Então não basta, você precisa pensar em outras coisas. E aí começa a pensar. Por quê? Porque é muito difícil formar um psicoterapeuta, porque diferente de outras áreas da saúde, por exemplo, um cirurgião. O cirurgião ele vai entrar dentro da. Quando ele está na residência, ele vai fazer algumas cirurgias junto com um profissional mais experiente, que vai estar pro lado dele te dizendo, ó, isso aqui que você está fazendo, você pode fazer de outro jeito, ó, não faz isso aqui, isso aqui tá legal. A gente aprende uns com os outros. A aprendizagem parte desse lugar. Então, isso criou um problema. Como é que a gente vai formar novos psicoterapeutas tendo esse problema? Então, uma das coisas estudadas é a prática deliberada. A prática deliberada, ela parte de uma noção, que não, na verdade, é uma aplicação de uma metodologia ao campo da psicoterapia, que é o quê? Você pegar pessoas, investigar pessoas que são muito boas no que elas fazem, pessoas de excelência. O que se viu? Que são pessoas
que treinam exaustivamente aquilo em que elas têm dificuldade. Eu digo assim, pô, a gente às vezes pega um músico de orquestra. O cara às vezes fica 8 horas por dia treinando o mesmo trecho, porque ele quer treinar e sair exatamente como está lá na partitura. Então, pessoas de excelência, eles viram que são pessoas que são muito boas em treinar aquilo que elas têm dificuldade. E aí vem o pulo do gato. Como a gente leva isso para psicoterapia? A ideia é que você tenha é, habilidades específicas para você treinar psicoterapeutas, em que eles vão ter que ficar executando, muito baseado no formato de roleplays e até outras coisas, mas você tem uma finalidade específica, você tem algumas habilidades específicas para treinar pessoas naquilo em que elas têm uma dificuldade. Tanto que às vezes quando eu faço supervisão, eu digo, ó, vocês vão sair daqui me odiando, porque eu vou ter que ser chato. Para uma pessoa que tenha experiência e que tenha aquela habilidade desenvolvida. Então, a prática deliberada é um dos modos, o que tem se mostrado um dos com mais dados interessantes para treinar pessoas em habilidades específicas em que elas têm certa dificuldade, habilidades catalogadas para o, especialmente habilidades interpessoais, para elas serem um bom cliente. Então, um exemplo, compreensão empática. É o que envolve a compreensão empática, uma habilidade. É uma habilidade que eu tenho que ter de mostrar para o meu paciente aquilo que ele fala, que eu estou entendendo, através de outras palavras, sem fazer uma pergunta. Então, por exemplo, mostrar para ele, tentar explorar a experiência dele, mostrando que eu entendi aquilo, sem fazer uma pergunta de, por exemplo, como é isso para você? Ou como é que você se sente em relação a isso? Então, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim, poxa, estou muito triste porque meu gato faleceu e eu tô com ele a vida toda. Ele me acompanha em momentos muito difíceis da minha vida, na minha separação, então para mim tem sido muito difícil. Então, ao invés de eu perguntar como é que é isso para você, eu poderia fazer assim: nossa, imagino que para você deve ter sido muito difícil esse momento de perda do teu gato. E a ideia é que a pessoa explore a experiência dela. Isso aqui é uma habilidade, compreensão empática. Então, é um exemplo de uma habilidade que dá para desenvolver. Então, a prática deliberada é uma metodologia específica para desenvolver algumas questões específicas em novos psicoterapeutas, assim por dizer, que vão se basear nisso, de uma pessoa, no caso, que estudou a prática, a pessoa que tem já executou a prática e tem uma leitura naquela habilidade, de uma metodologia específica e de repetição e treino. E aí você pensa, né, só para te passar a palavra, eu falava em mercado, né? É muito mais difícil você escalar e vender isso do que você, por exemplo, vender uma teoria específica. Não que eu disse, eu acho que a gente precisa formar pessoas em teorias específicas também, não estou tirando esse lugar, mas eu acho que não pode ser só isso, porque isso aqui é algo feito no mapeamento, caso a caso, isso precisa, dá para fazer em grupo, é possível, mas você precisa, às vezes, é, de um tempo maior, não dá para você escalar a venda, né? Não dá para fazer uma gravação do que é prática deliberada, é preciso fazer isso com as pessoas. E o mais legal, disso, o mais interessante disso tudo, né? Que eu acho que quando você vai vender, como esse problema não é vender uma teoria, um protocolo, é colocar ele como se ele fosse tirar essa insegurança e todos esses fatores que a gente falou que é inerente à prática clínica. Eu não estou dizendo que a prática deliberada vai resolver isso, mas no sentido que todo paciente vai ter que ser visto como um paciente único. Então, por exemplo, além da prática deliberada, formulação de caso clínico, isso é uma coisa que eu particularmente tenho identificado da prática deliberada, monitoramento, eu falei do Lucas Cardoso, também tem o substack dele, que quiser ler, tem um texto dele muito bom sobre isso. Acho que é uma das pessoas no Brasil que hoje melhor discute monitoramento. Você precisa de uma série de outras coisas para formar uma pessoa que ela possa atuar além da teoria em si. Então, prática deliberada é uma delas, é uma forma de desenvolver essas coisas. E até para outras coisas. Por exemplo, eu uso prática deliberada às vezes ajudando na coisa da formulação de caso, por exemplo. Muito bom, Clássio.
Cara, estamos chegando no final do episódio agora, né? Muito bom conversar com você. E uma última coisa, né? Que eu pensei agora, cara, você consegue indicar 3 livros sobre esse tema? 3 textos pra gente se aprofundar nesse tema? Leste Freire, KLE dos SYO, Freire. Freire escreve normal, mesmo de Paulo Freire. Eu acho que tem um livro, e aí também indicar outro amigo também, um da gente, que é o Maurício Major, que é uma pessoa que fez um grupo de estudo sobre esse livro e não sei se ele vai fazer de novo, mas que tem publicado bastante no Instagram, feito um trabalho bem interessante sobre isso, que é o The Great Psychotherapy Debate, que é do Bruce Wampelt. Acho que é um livro que, infelizmente, aí a gente tem problema, não temos tradução, né? Acho que fica aí o trabalho, a indicação, se alguém se interessar para fazer uma tradução. Porque esse livro, ele, muito do que eu falei aqui está lá. E foi um livro que mudou minha maneira de atuar e de pensar a clínica. Principalmente quando eu comecei a estudar o que é PBL. Então, eu acho um livro muito bom. Acho que o Jordi já leu. Sei que também impactou ele, também a gente conversou bastante. Acho que eu diria que esse livro. No campo da fenomenologia, a gente não entrou tanto assim nas psicoterapias existenciais. Tem um livro que eu acho que serve para introduzir, tentar pensar assim, que é o Existential Psychotherapy, que é do Daniel Souza. Infelizmente, outro livro também que não tem tradução. Tem um livro dele também de 2015, em que ele faz um apanhado desses dados também. Eu não lembro o nome, posso passar depois. Uhum. Acho que se Vou tiver fazer alguma uma forma. postagem só com esses textos. Pronto, se eu posso passar o nome dele para ti depois, que mas também é um livro que não tem no Brasil, você só consegue comprar ele em Portugal, infelizmente. Ele está em português, né? O único livro que a gente tem, falando de forma mais geral da psicoterapia, hoje no Brasil, que eu sei, que eu saiba, é o Cordioli, tem minhas críticas, vamos chamar assim. Eu acho que ele é incompleto. Então, infelizmente, falta literatura em português produzida aqui sobre esses temas que a gente discutiu. E, por fim, queria indicar um livro, e especialmente sobre prática baseada em evidência, que é A Critical Reconstruction of Evidence-Based Practice in Psychology, Evidence and Ethics. Muitas dessa discussão sobre ética veio que é de um cara chamado Henry Berg. Eu acho que ele é filósofo e psicólogo, eu não sei dizer. Mas é um livro legal porque quem tiver Kindle, você baixa ele. Também dá para você arranjar por outros meios aí. Esses livros todos, na verdade, você arranja por outros meios aí. Você procurar na internet, você acha. Mas são livros muito legais, porque eles vão dar um sentido mais geral do que é o campo, e no caso do Daniel Souza, puxar um pouco do campo das psicoterapias existenciais. Então seriam 3 livros, 4, se você fosse considerar, mas esse que eu falei dele em português, você não acha PDF, gente. Enfim, infelizmente a gente tem. Esse que eu falei no final, se você tiver Kindle, ele é gratuito, tá? É gratuito também, você consegue baixar sobre o da crítica, a construção de prática baseada em evidência. Mas tem esse porém, todos estão em inglês, infelizmente, falta literatura em português sobre esses assuntos. Uhum. Ótimo. Não, né, nem tem como, eu acho. Um filme. Não precisa ser sobre o tema, mas. Filme, cara, não consigo pensar assim. Não, de boas, né? O filme é legal, que me veio na cabeça agora, mas que talvez ele toque nesse ponto da dificuldade de saúde mental, né, que a gente tem. Um Estranho Fora do Ninho, clássico, né, mas Qual? Um Estranho Fora do Ninho, Estranho Fora do Ninho. Uhum. que vai tocar um pouco nisso que a gente está dizendo aqui. Ah, ele não vai tocar exatamente na psicoterapia, não vai ser mais, mas que talvez mostre um pouco esse lado de como é difícil o nosso trabalho. Eu sempre falo, pô, mas eu não pergunto o que leva alguém a querer ser psicólogo, clínico, psiquiatra, assistente social que trabalha em saúde mental. Por quê? Porque é um campo que está inerentemente lidando o tempo todo com a incerteza, depende dessa relação social.
Por exemplo, a gente está perdendo a capacidade dessa relação que se tem, até de Uhum. estabelecer um diagnóstico, um bom diagnóstico, né? As pessoas não sabem mais conversar, no geral. Às vezes eu digo assim, olha, se interessa pelo teu paciente, vem ver esse ponto com ele. E eu acho que esse filme ele é muito valioso porque ele mostra um pouco isso. Primeiro, é o efeito das relações, isso que a gente chamaria de tratamento, e como é impossível no nosso campo você bater o martelo, às vezes, com certas práticas, certas concepções. Para encerrar, essa eu acho que é uma mensagem importante. Desconfiem, leiam, escutem os divulgadores. O Jordi é um pouco um divulgador também, considero também um divulgador, não só tipo, pesquisador também. Não estou aqui também contra os divulgadores. Também sou, também produzo conteúdo sobre isso. Mas entendam, primeiro que saibam separar o joio do trigo. Nem todo divulgador é pesquisador. E não tem problema, porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de honestidade intelectual de assumir. Eu sou um divulgador. Eu não efetivamente sou um cientista. Tudo bem, cada um está para fazer a sua parte. O problema é quando a pessoa se vende como cientista. Isso é quando ela não é. E o segundo ponto é, entendam que a discussão científica ela é muito maior do que as redes sociais pensam. As coisas são muito mais difíceis. Né? Então, prática baseada em evidências, espero que tenha ficado aqui de alguma forma não sei, entendido que ela é muito maior do que parece, muito mais complexa do que as redes sociais hoje estão mostrando. Nem é a evidência com finalidade em si tudo, e também não vamos demonizar essa prática como se ela fosse robotizar o ser humano. Ela não serve para nada. Eu acho que dentro do que a gente tem hoje, de modelos que vão tentar puxar para a prática aquilo que é feito nos estudos científicos, eu acho ele um dos mais coerentes. Existem outras modos de fazer isso também. Um dos mais interessantes, mesmo com os problemas que ele tem. Então, assim, eu acho que dá para a gente trabalhar com ele, mas entendendo o que, que é e não caindo nesse lugar da evidência como bem supremo e entendendo que a noção de evidência por si só também é bastante complexa. Queria fechar esses dois pontos. Ótimo, Clécio. E agradeço bastante pela sua participação, né? Conversa excelente, tema extremamente necessário. Gosto muito dessa sua advertência final, né? Acho que temos que estar muito ligados numa certa reprodução desse modelo, né? Do modo como acaba sendo feita, no sentido de, né, uma acusação, muitas vezes sem fundamento, contra diversas outras linhas. Né? Muito bom, Clécio. Agradeço. E é isso, ficamos por aqui.